E aí pessoal do canal do Pedroca, tudo bem com vocês? Estou trazendo esse vídeo para mostrar quais foram as minhas aquisições do mês de fevereiro. Lembrando que esse mês teve o regional de Yu-Gi-Oh! Que ocorreu ali no bairro da Liberdade, no dia 23 de fevereiro. Então, nesse mesmo mês eu acabei negociando muitas cartas com o pessoal que estava ali jogando o regional. E aí eu tenho bastante coisa para trazer para vocês, além de alguns acessórios novos que eu trouxe. Beleza? Então eu vou estar mostrando para vocês o vídeo e comentando um pouquinho sobre até decks, builds e futuros planos para o canal. Valeu? Curte o vídeo, se inscreve e deixa o like. Valeu! Então, pessoal, queria começar mostrando pra vocês esse belíssimo playmat que eu adquiri recentemente, tá? Pra quem não lembra, eu tava antes com um playmat que era do mundo da fantasia. Só que eu acabei me enjoando dele e me fizeram uma oferta e eu passei ele pra frente. Aí eu peguei esse aqui, com a temática no Exódio, vocês podem ver que ele é bem minimalista, mas eu achei muito bonito, tá? Em uns tons preto, branco e vermelhado. E esse é o playmat que eu vou estar usando nos próximos meses, beleza? Então, além disso, eu vou mostrar pra vocês quais foram as cartas e acessórios que eu comprei recentemente, beleza? Então eu queria começar mostrando pra vocês que uma das minhas aquisições foi o coelho da chapeleta, né? Chapelhueta, na verdade. Eu vou aproximar um pouquinho pra vocês verem melhor. Esse aqui é um link genérico, tá? Um link 2. E é um monstro útil em praticamente qualquer deck que você for montar. Ele é um monstro que vai te ajudar, porque ele vai invocar um monstro, uma dessas armadilhas, como essa estátua angelical Azarune, que ela se torna monstro. Só que a grande característica dela é que, se eu não me engano, ela nega um efeito de monstro ou uma invocação. Eu ainda não tenho completamente decorado isso na minha cabeça, mas é uma carta genérica, uma carta muito útil. Eu acho a arte muito bonita, né? E por isso eu acabei pegando ela. Só que aí aconteceu uma coincidência, porque eu fui abrir um pacotinho de figurinha de bobeira, né? E acabei tirando outro coelho da chapelhueta. Então, se alguém aí tiver sabendo alguém que esteja interessado em comprar um, eu estou passando esse aqui, beleza? Então, essas foram algumas das duas cartas, né? Primeiro as que eu consegui lá no regional. Além disso, eu peguei 2 Arauto final dos Fim dos Tempos, que são cartas mágicas que você destrói uma carta do seu lado do campo e destrói uma carta do lado do seu oponente. E decidi pegar elas porque, como vocês sabem, eu troquei o meu deck de Gate Guardian, né, o Guardião dos Portões, com o meu amigo Alex, em um deck de Fire King. E pra quem não sabe, o deck de Fire King adora de destruir suas próprias coisas e cria interação a partir disso. Então, pra mim parecia uma carta que combina, né? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe também que eu joguei bastante com Unchained, que é outro deck que gosta dessas destruições dos seus próprios monstros. E por isso eu achei que era uma carta que combinava mais, era uma carta baratinha, assim. E eu já tinha tirado uma no booster, então eu decidi pegar as outras duas pra testar. Eu brinquei um pouquinho com elas, usando o Fire King, e eu até que achei elas realmente úteis, sabe? Dentro do deck, elas até que fazem sentido com a mecânica do deck. Falando um pouco mais sobre as outras aquisições, né? O que acontece? Eu comprei de volta de um amigo meu, né, do mesmo amigo, o Alex, o meu deck de Prank Kids, tá? Os Travessos Guris, traduzindo em português. Esse é um deck que já teve seus momentos de glória no passado, né? Hoje em dia a principal carta de extra deck dele tá banida, então ele não tem mais a mesma potência que tinha antigamente. Só que ele é um deck que eu gosto muito, né? Eu gosto dessas temáticas de arte de toon, né, meio infantil. Vocês sabem que eu gosto muito do mundo da fantasia, do Mimigu e tudo mais. Então era um deck que eu gostaria de ter pra coleção e acabei adquirindo ele de volta. Fora que eu vivo sempre a esperança, né, da carta sair da lista de banimento em algum momento. Mas tá aí as cartas que eu acabei adquirindo de volta, né? E querendo ou não, acaba sendo, por exemplo, eu tenho muitos amigos que estão começando ainda no Yu-Gi-Oh! Né? E esse deck, como ele é um deck mais fraco, e ele ainda é jogável, assim, né? Ele acaba ficando um pouco limitado, porque o seu Link 1 foi banido, mas ele ainda é forte. Se você conseguir sacar uma mão relativamente decente, você consegue brincar com o deck. Então, eu pensei que seria uma boa aquisição para deixar na minha coleção, e eventualmente, né, se ele acabar saindo algum suporte ou saindo da lista de banimento, eu já tenho a maior parte das coisas que eu preciso, tá? Sendo que dessas coisas aqui, no próprio regional eu acabei adquirindo essa Instant Fusion Platinum, muito bonita, né? Mais tempo praticamente pra quem vai fazer algum deck de fusão. Peguei também 2 Rei do Pântano, né? Que é uma carta que hoje em dia até que tá difícil de achar. Peguei 3 Potes dos Desejos, que é uma carta pra draw. E peguei uma carta genérica de extra deck, né? Que é o nosso queridíssimo a ovelha, né? A ponta ovelha, que tá traduzido aqui. Cross Chip em inglês. E o realmente demais, né? Totally Awesome.
que são dois monstros que recentemente receberam um reprint, né, principalmente o Totally Awesome, e acabaram ficando bem mais baratinhos, tá? E são bons para esses decks meio rogue, meio baratos para brincadeira, que eles fazem bastante coisa nesse tipo de mecânica. Daí eu vou mostrar um pouquinho, deixa eu ver se a câmera dessa forma como ela tá encaixa, né, a minha pastinha de staples, porque nela eu tenho bem poucas coisas para mostrar. A primeira delas é exatamente isso aqui, o Governante do Submundo, né, o Governante Sombrio não mais, Dark Ruler no more, que é uma carta útil para muitas e muitas estratégias, então eu acabei adquirindo 3, estavam baratinhas. Também consegui elas lá no regional de outros jogadores. Eu ganhei de presente de aniversário do meu primo essa Golpe Solene, que é uma outra carta bastante útil. Como vocês sabem, eu gosto muito do Mimigu e recentemente o Mimigu acabou topando, né, num campeonato importante, no regional mesmo, e utilizando essa estratégia aqui de Tempestade de Penas da Arpia, que é uma carta para restringir as ações do seu adversário. Então eu resolvi adquirir uma também, tá? E além disso, tem umas poucas coisas que eu não tinha mostrado para vocês no vídeo do Blue Eyes, como por exemplo esse Black Rose Dragon, esse Stardust, esse aqui eu já tinha, mas aqui tem o Supernova, né, e o Red Art Fiend, são outros dois dragões, esses dois aqui, que são monstros síncros e podem ser improvisados. Não que sejam muito bons, mas podem ser improvisados no deck de dragão branco e fazer alguma coisinha, beleza? Para além disso, né, eu vou afastar um pouquinho a câmera, porque agora vem a pasta maior. E na pasta maior tem os principais acréscimos, né, à minha coleção, tá? Por quê? Porque aqui eu comecei a fazer, né, a montar algumas das próximas atrações do canal. Vocês vão ver aqui, então, por exemplo, primeiro que eu organizei minha pasta, né, então essa primeira parte tá mais focada nos Caribous e tal, né, tudo que veio naquele calendário do advento. Deixa eu tentar dar uma afastada para vocês verem bem. Aí, além das coisas de Caribou, que estão nessas duas primeiras páginas, eu adquiri esse Mago Negro aqui, né, eu vou tentar aproximar para vocês, que é o Mago Negro na pose da pedra, beleza? Eu não gosto muito dessas poses da pedra, quem me conhece sabe que eu sou bastante crítico a essas posições, mas ele vem em conjunto com a ideia que eu tinha de montar um deck de Mago Negro, tá? Então eu acabei pegando ele pra ter, era uma pose baratinha, acho que eu paguei R$1 nela e acabei adquirindo. Aí eu tirei essa Fada da Injeção num booster, e pra quem não sabe, esse monstro é característico, né, do filme Pirâmide de Luz. Eu comprei as 3 cópias do Toon, Reino Toon, né, Quarter Century. É curioso porque Quarter Century é a raridade mais legal do Yu-Gi-Oh! E essa aqui tá bem mais barata do que a raridade dela comum. E lá no regional mesmo acabou abrindo uma oportunidade e eu peguei o Soldado Lustro Negro em raridade Platinum, beleza? Bem bonito. Aos pouquinhos, né, esse deck aqui eu vou montar um deck Toon e vou trazer pra vocês. E aí aqui 2 páginas, né, na verdade vai ser 2,5 mais ou menos, de um dos planos futuros do canal, né? O que é isso? Pra quem não sabe, pra quem não está reconhecendo, a câmera caiu aqui, é o deck de Mago Negro, beleza? Eu vou fazer esse deck, eu fui conseguindo algumas coisas, eu comprei as coisas mais baratinhas que eu encontrei já, podem ver aqui o Timaios, e já boa parte assim do grosso já está montado. O que falta mesmo é acho que é Almas dos Magos, alguma coisa assim, que é uma carta um pouco mais cara, por mais que ela tenha sofrido reprint, e eu estou esperando uma oportunidade de mercado para pegar ela. Além disso, tem aqui as coisas de fusão, né, que estavam juntos no deck de Branquides. Aqui, o que acabou meio que sobressalente das coisas minhas de Dragão Branco. E aqui, a grande surpresa para vocês, né? Vocês já viram Playmatch. E para quem tiver curso em prever o futuro aí, pode talvez deduzir que eu estou aos poucos montando um deck de Exódia, tá, pessoal? Eu tô pagando menos de 1/4 do valor do deck comprando as cartas individualmente. Eu tive a ideia de montar esse deck, porque talvez vocês tenham visto no último vídeo que eu tirei um desse Hair of Blue Eyes aqui, o Coração do Dragão Branco, no booster, tá? E aí, bom, os outros dois eu comprei a preço de banana, comparado com o que eles realmente são lá no regional. Eu já tenho 3 dessa fusão do Exódia e já tenho 3 do Anki, só que o Anki eu tenho que ir lá buscar na Epic Games, né? No mais, assim, falta o campo Edu eu comprei hoje, e junto com os 3 escudos, né, que é outro do monstro normal summon como esse aqui, né? Não é bem normal summon, eles vão pra fusão.
É uma coisa meio complexa. Quando eu trouxer o deck, eu explico mais dele pra vocês. Em resumo, com essas cartas e as que faltam chegar / estão na loja, eu tô pra montar o deck, faltam apenas 3 cartas. Então eu tô bem feliz com esse deck. Esse deck aqui é um deck que eu queria muito montar. Ah, quer dizer, minto, faltam 3 decks, mais as 5 partes do Exódia. Mais as 5 partes do Exódia, eu quero fazer a loucura de tentar pegar elas Quarter Century. Primeiro porque eu acredito que, como é uma raridade de 25 anos, que só tende a valorizar, vai ser interessante, vai uma coleção assim única ter elas junto com esse deck que é exclusivo do Exódia. Ah, e pra quem não sabe, vai sair suporte pra esse deck em breve, assim, vai sair um Gaia, que é como se fosse esse coração do Blue Eyes, vai ser o coração do Gaia, o Cavaleiro Feroz, né? Beleza? Então, dito isso, tem aqui algumas cartas de decks que eu já usei, né? O Unchained, essa aqui é a carta do Prank Kids, que eu falei pra vocês, dos Travesso Guri que tomam ban, né? Eu continuo mantendo elas aqui na esperança de um dia elas retornarem. Aí aqui as coisas de Crystal Beast, né, que vieram no estrutural, que eu acabo nem usando. Aqui umas coisas de Fire King, eu achei que merecia uma página. E aí aqui por último, as Quarter Centuries que eu tenho, né. É claro que eu tenho algumas outras Quarter Centuries espalhadas pelos meus decks, mas essas aqui são meio que as de coleção. E aí eu tirei aqui uma coisa de Trap Trick no booster, né, eu acho que vocês já tinham visto que eu tenho o Canhão XYZ, o Caribou, a Maga Negra que eu tirei da lata, o Tributo Torrencial e esse Blackwing aqui. E recentemente eu adquiri o Mago Negro Quarter Century. É muito bonita essa carta, né? Não tem jeito. E é na pose clássica, né? Não poderia ser outra que não a pose clássica. Beleza? Então agora, passado por essa pasta, né? Que eu acho que tá muito mais organizada e muito mais bonitinha. Com cartas que realmente fazem sentido estar aqui, né? E algumas outras que nem vão ficar aqui por muito tempo. Porque quando eu adquiri o deck do Exódia, por exemplo, eu vou querer jogar com ele. Quando eu adquirir o deck do Toon, eu vou querer jogar com ele. Só que esse vai demorar muito mais. Eu também tenho que mostrar pra vocês. Primeiro, essa caixa aqui, né? Que é basicamente uma deck box que eu comprei pra 2 decks. Só que, devido às complexidades que o deck de Blue Eyes me traz, que são muitas opções, o que eu tenho aqui, na verdade, são, do lado esquerdo, meu deck de Blue Eyes, de fato, e do lado direito, opções para jogar no deck de Blue Eyes, vocês acreditam? Aí eu tenho aqui uns 4 pacotinhos de shield laranja que eu comprei, né? Pra quem viu antes, eu tava jogando com o shield laranja no deck principal e com o shield branco no deck secundário. Só que, quando eu tentei repor, comprar mais shield laranja só pra eu poder ficar trocando as cartas, as hand traps de um deck pro outro, aconteceu que eu comprei, só que a fabricante mudou a tonalidade do laranja e aí isso dá alguns conflitos, né? Então me pareceu mais razoável trocar todos pro branco e deixar o laranja como extra deck e guardar aqueles shields extras que eu acabei comprando, beleza? Bom, no mais, eu tenho que mostrar pra vocês que eu tô aqui com as cartas de Blue Eyes, né? Então vocês já devem imaginar que essas são algumas das coisas que eu tenho, né? Eu vou passar rapidamente, mas uma das coisas que eu adquiri, inclusive por jogar com o deck de Blue Eyes, foi esse dragão branco de olhos azuis Quarter Century, tá? É muito bonita essa carta. Aí aqui o deck, né? Eu vou passar rapidamente, porque isso aqui é de um vídeo particular, né? Vocês já viram um vídeo específico mostrando qual que é a minha build, né? Na verdade ela tá um pouco diferente agora, mas eu vou comentar um pouco mais em outra oportunidade pra vocês. Eu tô com esse dragão branco também Platinum, muito bonito, beleza? Aí eu tenho aqui várias coisas do deck de Blue Eyes, tal, a build que eu tô usando, se eu não me engano, nesse momento, que eu tava testando, né? Não tem muito segredo aqui não, tá, pessoal? Vocês podem ver que as coisas de primita eu já dei um fim, tá? Já passei elas pra frente. Aqui o extra deck. Tá? E aí, aqui não tem nada de novo. Acho que talvez isso eu não tinha mostrado pra vocês, que era uma das coisas que eu adquiri pro extra deck. Isso daqui também não. E aqui meu Anima Quarter Century. Então vocês podem ver que eu tenho alguns outros Quarter Century espalhados pela minha coleção aqui. Só que uma coisa que é nova de fato, né? É isso daqui, pessoal. É a build de Invoked, né? Com 3 Aleister, uma Invocation, 3 Magical Meltdown. E aqui ao fundo, né? As coisas do extra deck de Invoked, tá? Pra quem não sabe, Invoked é uma engine secundária que acaba rodando junto com a engine de dragão branco, né? Uma das opções pra você jogar com o dragão branco. Pode ser o Invoked, pode ser o Primita, pode ser o Buster Blader, pode ser o Centurion, o White Forest, entre outros, beleza? E aí aqui são várias dessas cartas assim, pra eu testar a proporção. O Baldrake também foi uma coisa que eu acabei adquirindo lá no regional, tá?
E são coisas para eu testar a proporção, né? Por exemplo, eu quero testar uma build que usa, sei lá, o Invoked. Então eu coloco lá no deck de Blue Eyes. Não, eu quero testar uma build, por exemplo, aqui. Eu tenho um Cipher e tenho um Crimson Dragon, por exemplo. Eu quero testar essas duas opções dentro do deck de Blue Eyes. Então beleza. Então eu subo, movimento, modifico aqui da caixa e coloco a build que eu desejo, beleza? Então é isso, assim, pessoal. Basicamente o vídeo foi esse, né? São todas essas coisas que eu adquiri, assim, tem muita carta individualmente, assim, que ela acaba não fazendo muito volume sozinha, mas em quantidade, né, ela acaba se destacando e vocês viram que tem bastante coisa diferente que eu acabei adquirindo. É claro, eu me livrei de muita coisa também, eu vendi muita coisa para poder comprar essas, as próprias coisas de primita, né, mas também tem muita coisa de coleção, beleza? E elas vêm muito nessa ideia, né, dos projetos futuros do canal, que são trazer pra vocês principalmente os decks de anime, beleza? E aí, ainda assim, tentar manter uma competitividade de alguma forma com essas cartas. Tá bom, pessoal? Valeu pra você que curtiu até aqui, deixa um comentário, colabora aí, por favor, se inscreve no canal e fica ligado pra mais vídeos, beleza? Valeu, falou e até mais.